Beck é visto pelos funcionários da empresa como um homem perfeito, bonito, elegante e admirado por todos. Enquanto algumas pessoas comentam sobre sua aparência e especulam se ele tem uma namorada misteriosa, uma funcionária tenta disfarçar o interesse dizendo que apenas sente orgulho da empresa. Beck percebe a conversa de longe, mas não demonstra muita reação. Apesar da imagem impecável que passa no trabalho, Beck guarda uma frustração pessoal. Aos 29 anos, ainda está solteiro e nunca teve a oportunidade de namorar. Nascido em uma família dona de uma empresa conhecida, ele cresceu com conforto, estudou muito e alcançou um cargo alto, mas sua vida acabou se resumindo ao trabalho. Para preencher o vazio amoroso, Beck passa a assistir dramas românticos, imaginando como seria ter um namorado bonito com quem pudesse viver momentos simples e doces, como tomar bubble tea ou comer frango frito tarde da noite. Seu secretário, Lee Kang-jeon, percebe a situação e o aconselha a parar de esperar que o destino resolva tudo. Ele diz que Beck vive apenas indo do trabalho para casa e de casa para o trabalho, então dificilmente encontrará alguém assim. Beck tenta argumentar que participa de reuniões de negócios, mas o secretário rebate, explicando que esse não é o tipo de sair que pode ajudá-lo a encontrar um romance. Beck brinca dizendo que relacionamentos entre chefes e secretários estão na moda, mas Lee corta a conversa com firmeza e manda ele se concentrar na reunião. Durante a reunião, Beck continua pensando em sua vida amorosa e se pergunta se talvez seja impossível encontrar alguém, ou se ele simplesmente não é atraente. Sem perceber, ele solta um suspiro que chama a atenção das pessoas ao redor, deixando o clima estranho. Lee percebe exatamente o que Beck está pensando e se irrita com a insegurança dele. Depois disso, Lee praticamente empurra Beck para fora, dizendo que se ele não vai trabalhar direito, deveria pelo menos sair para procurar sua alma gêmea. Beck vai até um café e pede um americano, sentindo-se culpado por estar tomando café em horário de trabalho. Enquanto espera, ele imagina uma cena típica de drama romântico em que alguém derrama bebida em um desconhecido, oferece pagar a lavanderia e acaba pedindo o número da pessoa. Mas o café está vazio, e ele logo percebe que nada tão conveniente vai acontecer. Quando prova a bebida, Beck nota que o café está doce, mesmo tendo pedido um americano simples. Ele reclama no balcão, e as atendentes percebem que trocaram o pedido dele com o de outro cliente. Nesse momento, um jovem de cabelo claro aparece e se incomoda ao ouvir Beck chamar o sabor de extremamente estranho. O rapaz provoca Beck dizendo que algumas pessoas gostam daquele gosto, e ainda o chama de tiozinho, deixando Beck abalado. Beck entrega a bebida correta ao jovem, mas antes que consiga resolver a situação direito, o rapaz o chama de idiota e vai embora com indiferença. Apesar do insulto, Beck fica completamente emocionado, pois sente que aquele encontro foi como uma cena de drama romântico. Mais tarde, ele conta tudo para Lee animado, dizendo que o secretário foi seu salvador. Lee, porém, reage de forma prática e pergunta se Beck ao menos pediu desculpas ao rapaz, já que ele provavelmente ficou chateado com o comentário sobre a bebida, ou talvez com o fato de ter chamado Beck de tiozinho. Beck admite ao secretário Lee que não conseguiu se desculpar com o rapaz do café, porque ficou surpreso demais com toda a situação. Pouco depois, em um dia chuvoso, ele acaba reencontrando o mesmo jovem na rua. O rapaz, molhado e irritado, reclama porque a freada brusca de Beck arruinou sua roupa. Para Beck, porém, o reencontro parece algo saído de um drama romântico, e ele chega a pensar que aquilo só pode ser destino. Enquanto Beck fica encantado e atordoado, o jovem continua bravo e o chama de tiozinho outra vez. Pressionado pelas buzinas dos carros atrás, Beck apenas consegue pedir desculpas. O rapaz então joga alguns cupons de lavanderia em direção ao carro, dizendo que Beck deveria usá-los para pagar a limpeza da roupa estragada. No entanto, antes de resolver a situação direito, Beck acaba indo embora, deixando o jovem ainda mais irritado e confuso. Já dentro do carro, ele entra em pânico, dividido entre voltar para consertar o mal-entendido ou seguir para a reunião com o presidente Lee, lamentando não poder se atrasar. Alguns meses antes dos encontros com Beck, o jovem de cabelo claro aparece bêbado em um bar, desabafando sobre um relacionamento que terminou mal. Um amigo tenta consolá-lo, dizendo para esquecer o ex e procurar alguém novo, talvez até uma pessoa gentil esperando por ele em algum lugar. Mas o jovem rejeita a ideia, dizendo que o ex também parecia um anjo no começo, antes de traí-lo. Cansado e magoado, ele chora e afirma que não quer mais namorar. Em seguida, a história revela que o nome dele é Evan, tem 30 anos e trabalha como cabeleireiro no salão Hair Story. Evan tem um rosto bonito e jovem, algo que parece ser uma bênção, mas também uma maldição.
Por causa da aparência, ele costuma atrair clientes inconvenientes que confundem atendimento profissional com interesse romântico. Durante o trabalho, um cliente começa a flertar com ele e até toca em sua mão sem permissão. Evan tenta manter a educação no início, pedindo para não ser tocado, mas acaba perdendo a paciência e borrifa água com força no cliente, mandando-o cair fora. A narração explica que Evan é esquentado, mas nem sempre foi assim. No passado, seu primeiro relacionamento aconteceu aos 17 anos, quando ele ainda era mais inocente. Ele gostava de um rapaz 2 anos mais velho, mas acabou ouvindo o namorado dizer que a única coisa atraente nele era o rosto e que estava com ele apenas pela aparência. Ao descobrir isso, Evan ficou arrasado e chorou sem saber como reagir. Aos 20 anos, ele teve seu segundo namorado, alguém aparentemente bom, mas o relacionamento terminou de forma tranquila demais, sem emoção ou tensão amorosa. Depois disso, Evan passou por vários outros relacionamentos, mas todos acabaram sendo decepcionantes. Alguns parceiros o traíram, outros pediram desculpas de forma insistente, mas para ele, no fim das contas, todos pareciam ser apenas lixos de algum jeito. Evan continua relembrando seus relacionamentos fracassados e deixa claro o quanto ficou revoltado com todos os ex-namorados que o decepcionaram. Depois de desperdiçar seu amor com pessoas ruins, ele acabou se tornando alguém bonito, mas também explosivo e de temperamento difícil. Mesmo assim, em um momento de reflexão, ele se pergunta se realmente tem mau gosto para homens ou se a culpa foi dos caras que fingiam ser gentis no começo. No salão, sua gerente percebe seu mau humor e, com medo dele, sugere que Evan saia para comprar algo doce. Ele vai até o café Bebe e tenta pedir uma bebida extremamente doce e cheia de adicionais, ficando até mais animado só de fazer o pedido. Porém, seu cartão é recusado. Ao lembrar das despesas do mês, como contas fixas, ferramentas do salão e fisioterapia, ele percebe que está com pouco dinheiro e precisa reduzir o pedido para um simples americano com xarope de avelã. Enquanto espera a bebida, um barulho acontece no café, e a atendente pede que ele aguarde um pouco. Evan se senta sozinho e mexe no celular, até que Beck entra no local de forma quase glamourosa, chamando imediatamente sua atenção. Surpreso com a aparência dele, Evan manda mensagem para Oh Seung-joon dizendo que um cara muito bonito acabou de entrar no café, mesmo insistindo que não quer mais namorar. No entanto, a boa impressão começa a mudar quando Beck reclama com a atendente dizendo que há algo errado com o café. Evan percebe que Beck recebeu justamente a bebida que ele havia pedido antes. Ao ouvir Beck chamar o gosto com xarope de extremamente estranho, Evan fica irritado, sentindo que o comentário foi uma crítica direta ao seu gosto. Evan fica furioso ao ouvir Beck chamar seu café com xarope de extremamente estranho. Tomado pela irritação, ele se levanta e confronta Beck diretamente, dizendo que algumas pessoas gostam daquele tipo de bebida e o chama de tiozinho. Mesmo quando Beck tenta chamá-lo, Evan pega seu café e vai embora, convencido de que Beck é só mais um homem bonito e rico que se acha superior e nunca pediria desculpas. Apesar da pose de durão, Evan logo fica miserável ao beber o americano, achando o gosto horrível. A narração indica que ele ainda não sabia que acabaria se envolvendo novamente com aquele homem extremamente estranho. Pouco depois, em um dia chuvoso, Evan é atingido pela água de uma poça quando o carro de Beck passa. Ele se aproxima irritado para reclamar, enquanto Beck o reconhece como o rapaz do café e por um instante, interpreta o reencontro como destino. Mas a situação piora quando Beck joga dinheiro e papéis para Evan, depois vai embora, deixando sozinho na chuva. Evan fica indignado e passa a pensar que Beck é um psicopata. Com raiva, promete que se o encontrar de novo vai chutá-lo. Para sua surpresa, isso acontece pouco tempo depois. Ele vê Beck na rua sendo abordado por 2 recrutadoras de seita. Mesmo irritado, Evan observa a cena e acha ridículo que Beck, com aquela aparência gentil, tenha sido facilmente parado por elas. Evan aborda Beck na rua e o chama de tiozinho, perguntando se ele se lembra dele. Para sua surpresa, Beck o reconhece na mesma hora e reage de forma animada demais, ficando até ofegante de felicidade. Evan estranha essa reação, sem entender por que Beck parece tão contente em vê-lo de novo. Beck então agradece, achando que Evan o ajudou a escapar das pessoas que o estavam abordando. Mas Evan corta logo essa ideia e explica que não estava tentando ajudá-lo. Ele só o puxou até ali para finalmente receber um pedido de desculpas.
Sem discutir, Beck admite o mal-entendido e pede desculpas de forma sincera pelas 2 vezes em que o prejudicou, dizendo que não fez nada daquilo de propósito. Antes mesmo que Evan responda, Beck, atrapalhado, tira algo para lhe entregar como forma de compensação. Evan percebe então que se trata de um cartão Black. Em vez de aceitar, ele interpreta o gesto como uma humilhação, como se Beck estivesse tentando resolver tudo com dinheiro. Tomado pela raiva, Evan quebra o cartão na frente dele e explode, chamando Beck de lixo e perguntando se ele parece um mendigo. Beck, assustado e constrangido, tenta explicar que tudo foi um mal-entendido. Ele queria entregar seu cartão de visita, mas, por nervosismo, acabou pegando o cartão de crédito sem perceber. Beck se desculpa de novo, admitindo que continua estragando tudo, assim como aconteceu nas outras vezes. Evan, ainda desconfiado, lê o cartão e descobre que Beck hoje é CEO, ficando surpreso. Beck tenta convidá-lo para conversar e se desculpar direito pelo incidente anterior, mas Evan recusa imediatamente. Sem paciência, Evan diz que não está interessado em Beck, afirma que ele já pediu desculpas e vai embora, avisando para não ser seguido. Enquanto ele se afasta, Beck percebe que um cartão caiu no chão. Ao pegá-lo, descobre o nome de Evan e o local onde ele trabalha, comparando a situação de forma romântica ao sapatinho de cristal da Cinderela, só que nesse caso, o sapatinho é o cartão de visita de Anne e Evan. Depois, no escritório, Beck conta tudo ao secretário Lee. Lee resume a situação. Beck tem o cartão de Evan, mas não quer procurá-lo porque Evan disse claramente que não tinha interesse. Beck teme parecer um stalker, e Lee concorda que isso poderia ser um problema. Mesmo assim, Lee sugere que Beck talvez possa ir encontrá-lo uma última vez e ser rejeitado de vez. Beck, corado e ainda interessado, percebe que quer vê-lo novamente, e Lee entende que ele já decidiu ir. Beck decide procurar Evan no salão Hair Story, e aparece diante da loja segurando o cartão de visita, nervoso com a própria decisão. Quando entra, Evan se assusta ao vê-lo e logo pergunta por que ele está ali. Beck tenta se justificar dizendo que Evan deixou cair o cartão, mas admite a verdadeira razão. Ele veio porque precisava vê-lo de novo. Antes que a conversa avance, uma funcionária do salão aparece e pergunta se Beck veio cortar o cabelo. Aproveitando a situação, Beck pergunta qual serviço demora mais. Surpreso, Evan responde que é a coloração. Mesmo avisado, Beck decide fazer justamente esse procedimento e se senta na cadeira, para desconforto de Evan, que ainda tenta conter a situação, mas acaba entregando a cartela de cores para ele escolher. Beck escolhe uma cor que exige descoloração, e Evan explica que isso vai demorar bastante e danificar o cabelo. Mesmo assim, Beck insiste em seguir com a escolha, deixando claro que quer prolongar o tempo ali. Evan percebe a intenção e o confronta, dizendo que esse tipo de atitude paqueradora só o deixa desconfortável. Ele afirma que já passou por isso muitas vezes e que seu coração não está nem um pouco abalado, apenas irritado. Beck, porém, reage com sinceridade inesperada. Diz que o coração dele é que está disparado. Isso pega Evan de surpresa, mas logo fica claro que Beck também está nervoso porque nunca pintou o cabelo antes e está animado para ver como vai ficar. A resposta quebra um pouco o clima tenso e Evan, embora ainda suspire incomodado, acaba se sentindo até um pouco culpado pela forma dura como vinha tratando Beck. Depois da tensão inicial, Beck olha para a cartela de cores e diz, de forma gentil, que se Evan realmente não gosta dele, então não vai mais insistir em aparecer para vê-lo. Essa sinceridade pega Evan de surpresa, e ele começa a pensar que talvez Beck não seja uma pessoa tão ruim quanto imaginava. Em seguida, Beck escolhe um tom cinza acinzentado para o cabelo, explicando de maneira quase fofa que não poderia escolher azul porque essa é a cor da empresa rival. A cena fica mais leve, e Evan chama a gerente para avisar que Beck realmente vai descolorir o cabelo. Assim, o atendimento segue em frente e a narrativa avança para o dia seguinte. No outro dia, Beck chega normalmente ao trabalho e cumprimenta os funcionários. Porém, o ambiente logo se enche de comentários e murmúrios, porque todos percebem a mudança. Quando Beck passa pelo corredor, os funcionários ficam em choque ao ver que ele apareceu com o cabelo novo, chamando atenção imediatamente e causando grande surpresa no escritório. No dia seguinte, o novo cabelo de Beck causa um verdadeiro choque no escritório. O secretário de óculos entra em pânico ao lembrar que a reunião de acionistas será em 2 dias e não acredita que Beck pretende aparecer daquele jeito. Beck, porém, está feliz e satisfeito, porque Evan disse que o visual ficou bonito, o que só faz o secretário perder ainda mais a paciência.
Enquanto isso, no salão Hair Story, Evan e a gerente conversam sobre a situação do negócio. A gerente pede desculpas por não poder oferecer algo melhor, mas Evan a tranquiliza, dizendo que foi escolha dele ficar ali e que, com o tempo, tudo vai melhorar quando conseguirem mais clientes fixos. Logo em seguida, o telefone começa a tocar e, para surpresa dos dois, vários clientes começam a ligar para marcar horário, até que a agenda fica completamente lotada. Evan fica sem entender como aquilo aconteceu. A resposta está no próprio Beck. No trabalho, os funcionários não param de comentar sobre como ele ficou ainda mais bonito, parecendo ator ou idol com um novo cabelo. Quando uma funcionária tímida finalmente cria coragem para perguntar onde ele fez o cabelo, Beck entrega o cartão do salão Hair Story. Mesmo contente por poder ajudar, ele fica com uma expressão solitária, pensando que já que não pode mais ver Evan, ao menos espera poder ajudá-lo dessa forma. Beck passa o dia anterior distribuindo cartões do salão para os funcionários interessados no seu novo cabelo. Porém, depois ele percebe que entregou justamente o único cartão de visita que tinha de Evan. Em casa, deitado e abraçado a um travesseiro, ele fica deprimido, arrependido por ter perdido o cartão e admitindo para si mesmo que sente falta de Evan. Enquanto isso, no salão Hair Story, a gerente atende uma cliente satisfeita, que conta ter conhecido o lugar por comentários no trabalho. Ela explica que o CEO da empresa dela, um homem muito bonito, fez o cabelo ali e indicou o salão. Evan logo percebe que a cliente está falando de Beck, o homem que ele havia atendido. Assim, ele entende que a enxurrada repentina de clientes aconteceu porque Beck estava divulgando o salão. Mesmo tendo dito para Beck não procurá-lo mais, Evan decide ir até a empresa dele para agradecer. No caminho, fica inseguro, pensando que Beck poderia interpretar sua visita como uma segunda chance. Mas, lembrando da felicidade da gerente e do quanto aquela ajuda foi importante para o salão, ele acaba entrando no prédio. Na recepção, Evan pergunta pelo Sr. Beck, mas descobre que não pode vê-lo sem horário marcado ou contato prévio. Como o cartão de Beck não tinha telefone, ele entende que não conseguirá encontrá-lo diretamente. Então, tendo uma ideia, pede uma caneta à recepcionista. Mais tarde, no escritório, o secretário lhe entrega a Beck um cartão, indicando que Evan provavelmente deixou uma mensagem ou forma de contato para ele. Beck recebe de Lee o próprio cartão de visita, mas percebe que há uma mensagem escrita por Evan agradecendo por ele ter divulgado o salão. Ao descobrir que Evan passou pela empresa durante o horário de almoço, Beck fica extremamente corado e emocionado, sentindo o coração disparar. Mesmo sabendo que talvez fosse um incômodo procurá-lo de novo, Beck começa a interpretar a visita de Evan como uma possível segunda chance. Lee tenta ser realista e diz que provavelmente Beck está enganado, mas isso não o impede de sair apressado para ir ao salão. Antes de ir, ele ainda pergunta a que horas salões de cabelo costumam fechar, deixando Lee preocupado. À noite, no Hair Story, Evan e a gerente conversam após o expediente sobre a entrevista de um novo funcionário. De repente, Evan percebe Beck parado perto do salão e entra em pânico, tentando fingir que não o viu. A gerente, porém, vai até Beck e o cumprimenta com alegria. Beck tenta disfarçar dizendo que só estava passando por ali, mas Evan claramente não acredita. A gerente aproveita para agradecer diretamente a Beck, explicando que graças à divulgação dele, o salão ficou mais conhecido. Beck fica feliz por ter ajudado, enquanto Evan observa tudo em silêncio. Depois disso, Evan pede à gerente para conversar a sós com Beck. A gerente se despede animada, e Evan aceita ouvir o que Beck tem a dizer, mas apenas até chegarem à estação de metrô. Os dois então começam a caminhar juntos pela cidade à noite, com Beck perguntando se Evan usa o metrô para ir ao trabalho. Enquanto os dois caminham em silêncio até a estação, Beck revela que recebeu o cartão deixado por Evan e admite que já sabia que aquilo não significava uma segunda chance. Mesmo assim, ele diz que só queria vê-lo mais uma vez, porque ficou mal ao saber que Evan foi até sua empresa e acabou indo embora sem conseguir encontrá-lo. Com sinceridade, Beck pede para que Evan não fique bravo com ele, e a expressão triste dele acaba abalando Evan. Constrangido, Evan desvia o rosto e explica que foi à empresa apenas para agradecer. Ele conta que ele e a gerente do salão passaram por momentos difíceis, então a ajuda de Beck ao divulgar o Hair Story significou muito. Quando Evan finalmente agradece de forma sincera, Beck fica profundamente tocado. Animado com a aproximação, Beck pede que se Evan voltar a visitar sua empresa algum dia, não vá embora sem falar com ele. Ele até diz que poderia avisar o pessoal da recepção para facilitar. Porém, Evan corta a ideia na mesma hora.
Com firmeza, diz que isso não será necessário, porque não haverá mais motivo para os dois se encontrarem e que ele não quer voltar a fazer nada que possa causar mal-entendidos. Por dentro, Evan admite que Beck é exatamente seu tipo e, além disso, parece ser uma boa pessoa. Ele também reconhece que já aconteceram coincidências demais entre os dois, o bastante para alguém chamar aquilo de destino, e que é difícil não sentir o coração balançar. Ainda assim, ele se recusa a se deixar levar. Quando Beck pergunta se realmente não pode ser o homem certo para ele e pede pelo menos uma explicação, Evan reflete sobre seu passado. Ele lembra que os relacionamentos sempre começam de forma doce e promissora, mas no fim terminam em dor. Depois de tantos términos e decepções, ele criou a convicção de que esse ciclo sempre se repete. Por isso, ao encarar Beck, Evan conclui que o problema não está nele, e sim em si mesmo. Ele acredita que é ele quem carrega esse bloqueio. Evan continua tentando afastar Beck, mas a conversa revela o verdadeiro motivo de sua resistência. Ele relembra seus relacionamentos passados e como, depois de tantas decepções, começou a duvidar de si mesmo. Em algum momento passou a acreditar que talvez houvesse algo errado com ele, já que todos os romances pareciam começar bem e terminar de forma dolorosa. Mesmo tendo ouvido de outra pessoa que a culpa era dos homens que o machucaram, Evan ainda carrega a dúvida de que talvez ele próprio seja o problema. Por isso, mesmo reconhecendo que Beck é bonito, gentil, direto e parece ser uma boa pessoa, ele decide não se envolver. Para ele, as coincidências entre os dois até parecem destino, mas isso não muda o medo de repetir o mesmo ciclo. Beck, por sua vez, não aceita a recusa de forma superficial. Quando Evan diz que não tem planos de namorar, Beck pergunta se isso pode mudar com o tempo e chega a dizer que esperaria até 10 anos, se fosse necessário. Ele afirma com seriedade que seus sentimentos por Evan são reais e pergunta se, depois desse tempo, Evan aceitaria sua confissão. Evan fica abalado, mas tenta encerrar a conversa, dizendo que não tem como saber o que sentiria no futuro e mandando Beck não aparecer mais. Mesmo assim, Beck permanece firme, confuso por não entender completamente a rejeição.